Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a fase inicial da literatura gótica, tá bom? É importante falar disso porque esse período aí estabeleceu o padrão do que a gente conhece por gótico até hoje, tá? Então, quando surge a subcultura gótica no final do século XX, ela também vai tomar muita referência dessa literatura, tá? E a gente, conhecendo esses textos, a gente reconhece as características de muita coisa que a gente nem pensava que tivesse origem na literatura, certo? Então tá. Primeiro vamos relembrar em que período da história a gente está aqui. A gente está no final do século XVIII. O que está acontecendo aí nessa época? Bom, o mundo está bastante conturbado, né? Lembra que aqui começam a cortar cabeças na Revolução Francesa? Lembram disso? Certo. Um pouco antes tem a independência dos Estados Unidos, que foi uma independência com guerra, né? E isso é tentado também aqui no Brasil. Nesse período tem a Inconfidência Mineira, que não dá certo. Lembre-se que o Tiradentes ficou famoso por ser enforcado no final da Inconfidência Mineira. Certo? Então, o que acontece? Está havendo muitas mudanças sociais, as cidades estão crescendo, as pessoas que são trabalhadores estão aprendendo a ler também, certo? Então, tem uma nova massa de leitores procurando uma nova literatura. E, nesse sentido, o romance gótico acaba sendo um dos primeiros best-sellers da história, né? Essas obras foram muito populares entre o público e isso fez com que a crítica não gostasse muito dela, certo? Mas o público adorou e adora até hoje, na verdade. Então tá. O que acontece? Um dos primeiros romances vamos por ordem aqui, o Castelo de Otranto, eu já falei para vocês, do Horácio Walpole, né? Estabelece uma moda, eu falei disso no vídeo anterior. Na sequência nós temos o Vathek, a obra Vathek do William Beckford, que não só ele estabeleceu o padrão na história do livro dele, que é muito legal, mas a vida dele também foi um modelo para muitos autores, porque ele teve uma vida muito criativa, ele tinha muita grana, então ele começou a construir uma catedral gótica, fake, né? E fez isso e foi uma coisa incrível, gerou uma moda também. Ele foi uma referência forte para o nosso amigo Lord Byron também, né? Modelo, a vida dele também serviu como modelo para personagens góticos, certo? Além da obra dele mesmo, né? Outro que cria muita polêmica na época é o Matthew Lewis com seu O Monge. É um escândalo porque ele trata de um monge que tem uma série de perversões e vai sendo deturpada ao longo da história, né? Inclusive saíram duas versões, a versão que existe hoje é uma versão um pouco mais light, né? Mas tem um filme, inclusive, completo no YouTube, O Monge, recente, né, que vale a pena vocês verem. Eu vou deixar o link para vocês também, certo? Essas são três obras bem básicas, assim, do início, entre 1764 e o final dos anos 1700 aqui, né, chegando em 1800, que são o Castelo de Otranto, Vathek e o Monge. Muitas outras houveram, muitas cópias devido ao sucesso disso, mas esses autores estabeleceram muitos padrões. No final desse século, 1700, chegando em 1800, o que acontece? Surge uma outra autora muito interessante que é a Anne Radcliffe. Ela fez muito sucesso porque ela fez uma versão um pouco mais suave, mais próxima do romantismo, próxima ao gosto romântico, sem tantas coisas, digamos, consideradas muito imorais pela sociedade, né? Então a Anne Radcliffe escreveu muita coisa, como o romance siciliano, Os Mistérios de Udolfo, e Romance da Floresta, entre outros, tá? Só para lembrar, o Vathek tem uma versão brasileira barata da LPM, tá? Passamos aqui do século de 1800, chegamos finalmente aqui no começo do século XIX, certo? Só para lembrar, 1818, a gente está antes de 1837. O que acontece em 1837? É o início da Era Vitoriana, o início do reinado da Rainha Vitória, que vai reinar até 1901, um reinado longo. Então lembre que tudo isso que eu estou falando aqui está acontecendo antes da Era Vitoriana, certo? Então a mistura de imagem que a gente tem da Era Vitoriana
com o gótico acontece posteriormente, com outros autores, tá? 1822, lembro que é o ano da nossa independência, então também está acontecendo antes desse período, né? Certo? Então a Anne Radcliffe também faz muito sucesso entre os leitores desse período, né? Na sequência nós temos o famoso grupo da Vila Diodati, né? Que tem Frankenstein, da Mary Shelley, daquela reunião famosa do Lord Byron, Mary Shelley, Polidori. Os livros estão meio, as obras estão meio fora de ordem aqui. Tem alguns livros que estão juntos. Mas o Polidori e o Percy Shelley, companheiro da Mary Shelley, que se reúnem um pouco antes de 1818, e nessa reunião tem ideias para várias histórias fantásticas, né? Inclusive a primeira história, que é considerada de vampiro, do John Polidori, certo? E que mais? Chegamos a 1821, temos uma obra que é considerada meio assim, que encerra esse período inicial, né? Que é o Charles Maturin, que escreve Melmoth, o Errante, também outra obra fundamental, certo? Então é isso aí, são as primeiras obras. Lembra que estamos entre 1764 e 1837. O período anterior era vitoriano. Você vai me perguntar, e o nosso amigo Allan Poe e outros? Esses todos estão depois, tá? Então é isso aí, pessoal. Tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que tenha ajudado. Nós falamos mais sobre outros assuntos relacionados à literatura básica. So here we are.